O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Buracos negros, como o nome sugere, são de fato escuros, mas o que está ao redor deles brilha. E as variações de brilho do disco de matéria que se aglutina ao seu redor podem servir para estimar a massa que se esconde em seu interior. É o que sugere um novo estudo publicado na última edição da revista Science. Os processos que ocorrem nesses chamados discos de acreção, que contêm gás, poeira e plasma, ainda são pouco compreendidos. Mas sabe-se que eles geram luz conforme a matéria espirala cada vez mais rápido na direção do horizonte dos eventos, a fronteira matemática que delimita o ponto de não retorno de um buraco negro, a distância em que a velocidade de escape supera a da luz, e, portanto, uma vez cruzado esse limite, nada pode escapar dali. Esse brilho que vem dos discos, contudo, não é uniforme. Ele apresenta um padrão de flutuação ao longo de várias escalas de tempo. E é nesse padrão que os pesquisadores encabeçados por Colin Burke, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, encontraram uma correlação com a massa do objeto central. Os cientistas mediram a variabilidade óptica de 67 galáxias ativas, ou seja, em que o buraco negro central está deglutindo bastante massa ao seu redor e por isso mesmo aparece bem luminoso. E constataram que o tempo que as flutuações levam para se tornar claramente menores, usualmente algo ao redor de algumas centenas de dias, guarda a correlação precisa com a massa desses buracos negros, conforme estimadas por outros métodos. Mais do que isso, o grupo constatou que parece haver uma regra geral para o comportamento de flutuação de brilho de discos de acreção e a massa de seus objetos centrais, que se estende a astros bem menores, como anãs brancas, os caroços cadavéricos do que um dia foram estrelas como o Sol, que também costumam ter discos de acreção, naturalmente bem menores que o dos buracos negros supermassivos. O achado é particularmente importante por oferecer uma maneira de investigar a distribuição de massa dos maiores buracos negros, que têm discos de acreção apreciáveis, e quem sabe encontrar alguns buracos negros de massa intermediária. Sabemos que eles vêm em dois sabores básicos, o de massa estelar, resultado da implosão de uma estrela, e o supermassivo, que costuma ter milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Mas acredita-se que entre os dois tipos existam os de massa intermediária, entre 100 e 100 mil vezes a solar. Contudo, encontrá-los de forma indiscutível tem sido difícil. Com um novo estudo, talvez passe a ser mais fácil identificar alguns deles. Cássio, o resultado aí da Science, uma correlação interessante, eu achei curioso essa coisa de que todos os discos de acreção das anãs brancas são pequenininhas, até os buracos negros parecem obedecer a mesma regra de padrão. Mas para mim não ficou claro que eles tenham entendido o que acontece, né? Me parece uma relação empírica que eles encontraram entre um padrão observado ali e a massa dos objetos, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, é isso mesmo? Olha, pelo menos aí nos buracos negros eu fiquei com essa mesma impressão, mas uma coisa que logo que eu vi do que se tratava, e isso depois se confirmou no texto, como você acabou de falar, essa relação com as anãs brancas, né, a acreção em torno das anãs brancas. E eu me lembrei da época que eu fazia lá a iniciação científica com o nosso queridíssimo Steiner, e ele estava supervisionando um pós-doutorado, alguma coisa assim, de um alemão chamado Albert Bruch, famoso Albert, que depois veio a ser diretor, né, do LNA. E o trabalho dele era isso aí mesmo, era trabalhar com essas variações, essas flutuações de brilho, que tem o nome de técnico de flickering. Então era considerado justamente com esse par aí de estrelas das variáveis cataclísmicas, onde você tem uma anã vermelha que preenche o lobo de Roche, aí transfere matéria para a anã branca. E isso, antes de chegar na anã branca, forma um disco, e tem aí as novas, chega a ser supernovas às vezes, novas recorrentes, variáveis cataclísmicas, e uma série de subcategorias. E todo mundo sempre tratou esse flickering, essa variação, como sendo aleatório, né? Alguma coisa assim, de flutuação aleatória de brilho, sem nenhuma ligação física. E eu lembro de ter assistido uma palestra dele, em que ele extraía ciência desses flickerings. Ele modelava, ele mostrava que não era um padrão exatamente aleatório, tinha ali uma maneira de você tirar alguns padrões e com isso interpretar, e a interpretação dele vinha sempre ligada com o fluxo de matéria, né, dessa ponte de matéria que desce da anã vermelha para a anã branca,
transfere, né? Não desce, não faz muito sentido, mas é transferido, e atinge a borda do disco de acreção. Então seria ali aquela parte em que o gás está se acostumando à nova condição, em termos de temperatura, em termos de pressão, luminosidade até, e forma esses padrõezinhos aí, né? Essa variação, esse bruxoleio, que seria uma tradução mais próxima. Ou seja, essas pequenas faíscazinhas que você observa nas curvas de luz. Bom, então, vendo agora essa pesquisa aí que me lembrou esse tipo de coisa, e eles conseguiram tirar conclusões aí parecidas, né? Porque é exatamente como você tem essa termalização do gás, né? Que essa hora que o gás encontra novas condições ambientais e se adapta a elas, então se tiver mais quente ele tem que esfriar, se for mais frio ele esquenta, e aí tem o novo poço gravitacional e todos esses tipos de relações físicas. É a hora que a luz dele também começa a ter uma mudança de padrão, e com isso conseguir extrair, né, esse comportamento. No caso dos buracos negros, eles fizeram aí uma relação até com a faixa etária, né, que quando o buraco negro é pequeno ainda, mais novo, no caso com pouca massa, tem muito regurgito, então se observam os jatos que de vez em quando a gente consegue captar desses buracos negros ativos, e ao passo que quando ele é mais maduro, mais cheio de matéria, ou seja, cresceu bastante, acretou muito, isso acontece menos, né? Então é bem legal que estamos compreendendo uma coisa, tanto aqui dos buracos negros quanto lá das anãs brancas, que sempre foi tomado como ruído, né? Sempre foi tomado como alguma coisa sem nenhuma mensagem física. E pelo contrário, nós estamos vendo que tem bastante coisa interessante, bastante coisa dos pormenores, que a gente nem imaginava como conseguir informação a partir do espectro como um todo, a partir da luz como um todo, que se registra aqui nos telescópios. Pois é, e um destaque muito grande que dão a esse resultado é que ele oferece uma forma de você processar em dados imensos que a gente vai receber de surveys, como da operação do Vera Rubin, esses observatórios que vão fazer varreduras do céu mesmo, e aí com essa massa de dados usar esse padrão de flickering para estimar as massas e de repente achar os buracos de massa intermediária que continuam ali, é aquela coisa, eles devem existir, mas são muito difíceis de achar, né? Tem gente que encontra evidências indiretas dentro de aglomerados globulares, teve o caso aí das ondas gravitacionais que pegou uma fusão de buracos negros que formou um de 150 massas solares, que já está no caminho para ser um intermediário, mas ainda tem um grande vazio observacional nesse campo aí dos buracos negros, para a gente entender como sai do estelar e chega lá no supermassivo, né? Exato. Mais uma aí do Vera Rubin, que fazer essa varredura do céu vai completar o imaginamento do céu aqui no sul a cada 5 dias, se não me engano, até um pouco menos, e com isso tirar essas conclusões. E a gente já debateu aqui, né? Será que esse vazio que existe, será que não tem, então? Tem algum processo que faz com que eles acabem sumindo desse intervalo de massa? Mas é aquilo que sempre acontece quando você está desbravando uma nova fronteira, né? Depende muito do seu instrumento, né? Da sua instrumentação. E com as ondas gravitacionais a gente facilita as colisões de buracos negros supermassivos, eventos maiores e tal, mas com essa técnica de variação de brilho, com um telescópio que vai passar muito tempo observando e reobservando, vai pegar esses flickerings aí com uma cadência talvez de uma semana, né? Então ele varia, o brilho chega a variar de horas, né, até meses ou anos. Então, com isso, vai ter uma grande amostragem de objetos até mais próximos, né, de galáxias mais próximas, com esses buracos negros aí em processo de acreção. Então, vai ser bacana de se aplicar essa técnica para essa nova geração de telescópios que vem vindo aí.